A testosterona é um dos hormônios mais importantes para a saúde masculina. Isso conta também quando a gente fala de saúde sexual. E quando que a testosterona está baixa? Qual que é o nível ideal de testosterona para um homem se sentir bem? A testosterona, ela na verdade nem sempre vai ser igual para todos os homens. Não existe um único número que eu posso te falar aqui que vai garantir que se você estiver nele ou acima dele você vai estar bem, se você estiver abaixo você vai estar mal. Mas existem algumas faixas importantes que a gente precisa ter em mente. Uma faixa bem relevante é a faixa de testosterona baixa, que fica próxima a 350, 300 nanogramas por decilitro ou até mais baixa. Essa faixa ela é oficialmente considerada como testosterona baixa. A gente utiliza o nome hipogonadismo nesses casos, e as associações que fazem as diretrizes médicas preconizam isso daí. Então, por exemplo, uma associação de endocrinologia de vários países vai dizer o que eu estou te dizendo aqui, por isso que eu falo que é algo oficial. Isso não quer dizer que só porque ela abaixou disso uma vez, imediatamente você precisa utilizar a testosterona. Mas é uma hora em que um médico já vai começar a considerar algum tratamento com testosterona ou com outra substância. Ele vai começar a ficar em alerta, porque você pode estar de fato entrando nessa zona de hipogonadismo. Uma segunda faixa é uma faixa que já não é tão oficial, mas a gente percebe que homens que ficam perto dos 400 nanogramas por decilitro, 450, eles estão numa faixa que é considerada ok. Muitos vão estar muito bem, mas alguns homens não se sentem tão bem nessa faixa. De novo, é individualizado. Por quê? Porque cada organismo lida com a testosterona de forma diferente, sendo que algumas pessoas lidam mal e precisam de mais testosterona para fazer o mínimo. Então muita gente vai ficar ótima com 450 de testosterona, 400, mas outras pessoas podem não se sentir tão bem. E o que a gente faz nessas horas? A gente tem que ser cauteloso, a gente tem que observar outros hormônios, outros exames relacionados à testosterona. Como é que está a testosterona livre? Como é que está o estradiol? Como é que está o LH, que é o hormônio que estimula a nossa produção de testosterona pelo testículo? Ele sai lá da hipófise, que fica no cérebro, e estimula o testículo. Como é que está o LH? O LH está alto? Está trabalhando muito para que o testículo faça o mínimo? Isso é um sinal de que talvez algo não esteja legal. Ou seja, é uma zona aí cinzenta, vamos dizer assim, onde a gente tem que ter muita cautela na interpretação. E a gente tem uma faixa de testosterona que, assim, para praticamente qualquer pessoa vai ser uma testosterona adequada, vai ficar ali em torno dos 500, 600, 700 nanogramas por decilitro. Tem gente que tem a testosterona ainda mais alta, fica com 800, 900, 1000 de testosterona. Eu já vi até um pouco mais do que isso. Se a pessoa se sente bem, se esse é o natural dela, a gente não precisa se preocupar, tá? Quando a gente trata uma pessoa usando testosterona, aí é diferente. Mas eu não vou falar aqui das peculiaridades do tratamento, das metas, porque isso já é um pouco mais complexo. A gente está pensando assim na produção natural. Então, se a pessoa tem esses níveis aí naturalmente, a gente não precisa se preocupar, geralmente é o que o corpo dela produz mesmo. A gente ainda tem que observar os hormônios associados, estradiol, LH, prolactina, tem que ficar tudo alinhado. Mas, geralmente, essa pessoa vai estar com níveis adequados, e se ela tiver um problema sexual, primeiro a gente tem que procurar em outro lugar.